Bem-vinda, bem-vindo. Está começando mais uma entrevista da série sobre os aspectos religiosos e filosóficos da doação de corpos para ensino e pesquisa, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, e da TV Câmara, com a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. E hoje vamos conversar com o psicanalista Luiz Fernando Alves da Silva, de Goiânia, representante da Umbanda, religião afro-brasileira com mais de um século de existência. Bem-vindo, Luiz Fernando. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, querido Francisco. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Bárbara, querido Juliano aí da Câmara Municipal. Muitíssimo obrigado a todos vocês por esse convite tão honroso que nos dá a oportunidade de trocarmos ideias, construirmos novos valores, para, evidentemente, conseguir construir uma sociedade mais proativa e construtiva para todos nós. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E aqui comigo no estúdio, a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe do programa de doação de corpos presentes anatômicos da UFJ. Bem-vinda, Bárbara. Boa tarde, Francisco, Luiz Fernando, Juliano, coordenador aqui pedagógico da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, que está apoiando esse projeto. Então, eu preciso agradecer imensamente essa oportunidade, exatamente assim, construir, né, um conceito de sociedade e divulgar boas práticas, porque a nossa preocupação é com o ensino, formação de profissional da saúde. Então, essas parcerias, elas produzem bons resultados, né? Exatamente. E como já anunciado, Juliano Vilela, coordenador pedagógico da EGEL, nossa Escola de Gestão e Eficiência Legislativa aqui da Câmara de Jataí, professor mestre e graduado em filosofia. Bem-vindo, Juliano. Muito obrigado, Francisco, professora Bárbara, Luiz Fernando. Eu acabo olhando aqui para a tela, como é online, a gente acaba olhando. E é um prazer, uma alegria recebê-lo, o senhor que é um cientista, trabalha aí com a psicanálise e também, né, com a religião Umbanda, uma religião de matriz africana tão importante e tão influente aqui no nosso país. Luiz Fernando, muito obrigado mais uma vez. Vamos começar assim do básico para o pessoal conhecer melhor a Umbanda. Você poderia falar para a gente quantos fiéis ou seguidores aproximadamente existem atualmente no país? Querido Francisco, você acredita que esse número foi uma surpresa para mim? Porque como a nossa religião ela não cria esse processo, né, de busca de números e tudo mais, em função do script que eu recebi, eu fui procurar, porque realmente era algo que eu nunca tive a curiosidade. E no último censo, há 12 anos atrás, né, nós tínhamos em torno aí, entre umbandistas e religiões afro-brasileiras, em torno de 1 milhão de pessoas, mais ou menos. Mas isso há 12 milhões de reais. Como essas religiões não são proselitistas, né, é uma coisa que elas não se preocupam muito em quantidades, em seguidores, né? Então é algo que realmente quase que cultural da nossa parte, né? Não nos preocuparmos muito com isso. Mas segundo os dados científicos do IBGE, há 12 anos atrás, estávamos aí com em torno de quase 1 milhão de pessoas entre todos esses segmentos dessas religiões afro-brasileiras. Correto. E agora partindo mais assim, para os aspectos da religião, o que significa a morte do corpo físico para a Umbanda? Observe só, nós da Umbanda temos como ponto inicial Deus. E Deus, por ser onipresente, onisciente e onipotente, ele tem as suas leis, as suas próprias leis. E essas leis regem o universo. Na nossa ótica, tudo que é físico, material, denso, ou tudo que é espiritual, rarefeito. E dentro dessas leis, nós vamos, evidentemente, nos colocando numa condição de evolução.
Então, só para ficar mais fácil, para a gente ficar mais didático aqui, a lei mais importante de Deus é o amor, né? E o próprio Mestre Jesus veio e nos trouxe esse ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas é a lei mais importante. Aí vem uma segunda lei que é correlata à primeira, que é amar ao próximo como a si mesmo. E essas duas leis são muito interessantes, porque amar a Deus sobre todas as coisas, às vezes, é difícil para a gente entender, porque a concepção de Deus é algo ainda muito complicado para nós, né? Às vezes, Deus pode ser um passarinho, um pôr do sol, uma pessoa que a gente ama, mas a segunda lei fica mais fácil. Qual é? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa a gente já consegue compreender de uma forma bem mais racional. E dentro desse aspecto, existe a terceira lei, que é a lei mais importante, que é, depois da lei do amor, que é a lei da evolução. E essa lei de Deus determina o seguinte: tudo no universo tem que evoluir. Tudo tem que evoluir. E, evidentemente, por causa dos processos de evolução, existem o que nós chamamos de ciclos. Então, nesse processo evolutivo, tudo é um ciclo. Tudo tem começo, tem meio e tem fim. Um exemplo fácil para nós: o nosso sistema solar. Segundo a nossa própria ciência, foi criado há mais ou menos 5 bilhões de anos, né? Num processo de uma estrela que morreu, que explodiu, veio o nosso Sol, do Sol criou-se os planetas e ali nós criamos o nosso sistema solar. Ali começou um ciclo. Segundo a própria ciência, daqui 5 bilhões aproximadamente, todo o gás hélio do Sol vai estar queimado e o nosso sistema solar simplesmente vai deixar de existir. É um final de ciclo. Então, a morte para nós é um ciclo, é um final de ciclo. Ou seja, e esse ciclo que começa, né, para nós, o ciclo reencarnatório começa na fecundação, ele não começa no nascimento, ele começa no momento em que o esperma fecunda o óvulo, ali você começa um ciclo reencarnatório, se desenvolve ao longo dos anos, cada caso é um caso, né, em função das necessidades evolutivas, se finda com a morte e, novamente, passa-se um tempo que a gente pode chamar de erraticidade ou qualquer outro termo que você quiser, também num processo evolutivo espiritual, se preparando para voltar para a encarnação. Por quê? Porque ciclos reencarnatórios são ciclos evolutivos. Para nós, ninguém nasce para sofrer. Todos nós nascemos para evoluir. E evoluir nos impõe aprender. Então, o processo didático da vida, sobre todos os aspectos, né? O aprendizado nosso com a nossa sociedade, com a nossa família, com as nossas relações pessoais, relações conjugais, filhos e assim por diante, dinheiro, profissão, enfim. Todos esses aspectos são aspectos de um processo evolutivo. Evolutivo tecnológico, evolutivo financeiro? Não, muito mais do que isso. Evolutivo moral. Portanto, na nossa concepção, o ser humano está vivendo momentaneamente, né, uma encarnação para que ele possa, dentro de todos os seus potenciais, desenvolvê-los, criar condições favoráveis para dentro da sua condição gregária, ou seja, junto desse universo de pessoas com os quais ele convive, construir qualidades, né, para que ele possa cada vez mais ter uma sociedade, uma vida melhor, moralmente falando. Daí eu parabenizo vocês de uma forma muito intensa, porque esse incentivo, né, essa abertura, essa oportunidade que vocês estão dando para a sociedade como um toda refletir sobre esse aspecto da doação de órgãos é algo profundamente evoluído. É uma mente aberta que proporciona ao ser humano entender isso sobre outros focos. Por quê? A nossa grande dificuldade está exatamente em derrubarmos os nossos preconceitos, derrubarmos as nossas limitações, derrubarmos as nossas trevas pessoais, que é a nossa ignorância, né? Todos nós adoramos assim, né, um quadrado perfeito de segurança, né? E o que não nos desafia não nos transforma. Por isso que é muito importante a gente cada vez mais
ir avançando. O problema é que o desafio, e viver é um desafio, como morrer também é um desafio, né, nos tira da nossa área de conforto. E isso faz com que a gente naturalmente precise ampliar o nosso horizonte de entendimento para poder avançar. Então, para nós, resumindo a sua pergunta, para nós a morte é simplesmente um final de ciclo. A vida é muito mais do que o berço, do que o túmulo. É simplesmente um processo no qual, nesse exato momento, estamos inseridos. É muito importante a gente entender isso, por quê? Porque tem determinadas situações que a gente não foge. Eu vou contar um segredo aqui, nós estamos entre 4 aqui, tem um pessoal do estúdio aqui, mas que fique só entre nós. Todos nós que estamos aqui nessa reunião vamos morrer. Ou alguém tem dúvida disso? A gente espera que seja daqui uns 50, 80 anos, mas que vamos. Então, são realidades em que nós, enquanto espíritos imortais, precisamos desenvolver dentro de nós, construindo um processo de maturidade em relação a esse processo, e não de rejeição. É claro, a morte é difícil, existe a importância do luto, né? Vivemos, infelizmente, numa sociedade que acha ou prega que nós temos que ser felizes 24 horas por dia, algo que para o nosso nível evolutivo é impossível. Enfim, existem várias distorções, mas que, na realidade, são fatos e situações que nós precisamos olhar sobre um aspecto mais amplo para nos dar essa base, esse entendimento de que a vida é algo maravilhoso, mas ele é transitório. Aliás, lembrando mais uma das leis de Deus, né? A lei da impermanência. E o que essa lei fala para nós? Tudo muda o tempo todo, né? E como nós, dentro da nosso bojo de ignorância, temos medos de mudança, né? Temos dificuldades, né? Porque achamos que já chegamos em um determinado patamar que está ótimo, mas o nosso potencial ele é imenso. Existe um axioma dentro da Umbanda que é uma coisa, ele é curtinho, mas é muito lindo, que a gente fala o seguinte: somos filhos de Deus? Sim, somos. A gente adora falar que somos filhos de Deus, né? Então, nós somos deusinhos. Filho de Deus é deusinho. Se Deus é o Criador, nós somos co-criadores. Portanto, temos a responsabilidade de saber co-criar a nossa vida. E a nossa vida está exatamente dentro dos processos didáticos. Quanto mais conhecimento, quanto mais entendimento através de uma fé raciocinada, aquela fé que te orienta, que você pode questionar, que você pode não concordar, que você tem e passa no crivo da sua razão, essa fé te dá realmente a estrutura de entender essa amplitude, né, em que esses valores morais precisam avançar. Nós ficarmos presos a um cadáver simplesmente porque a gente entende que aquilo ali é algo que não pode ser mexido e tudo mais, não. O nosso corpo, né? Jesus nos falava isso, o Mestre Jesus nos falava isso, o nosso corpo é o nosso templo, nós temos que tratar o nosso corpo como um templo, um verdadeiro templo, cuidar com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, mas ele é transitório. Vai nos servir como uma ferramenta maravilhosa dentro desse ciclo que se finda com o desencarne, com a morte. Mas ele realmente tem uma razão de existir. Realizada essa razão de existir, assim como o planeta Terra, como o nosso sistema solar, um dia vai deixar totalmente de existir e ele tem, por função divina, realizar o seu objetivo de criação. Isso. A professora Bárbara pediu primeiro. Eu acho que eu vou dar a vez para o Juliano, porque a explicação dele foi tão completa que eu acredito que ele respondeu. Eu volto nessa pergunta depois. Então fique à vontade. Obrigado, professora. Por favor, se eu me alongar, vocês me corrigem aí. Às vezes a gente começa a falar. Por favor, fiquem à vontade. Problema. Mas é muito bom ouvi-lo, né? Às vezes vai respondendo talvez as perguntas que a gente já tinha formulado. Muito bom. Luiz Fernando, me corrija se eu estiver errado, mas a Umbanda ela é uma religião brasileira e, pelo que eu percebo, ela tem uma ligação, ela recebeu influência de religiões que vieram da África, inclusive aqui no Brasil, influência do candomblé. Da mesma forma, ela é uma religião espiritualista e acaba recebendo também influência no sentido de se tornar fé, de ser a fé que é, do espiritismo kardecista. E
percebo que existe uma busca, na verdade não é uma busca, um amor muito grande pelos nossos ancestrais, no sentido de que perceber que alguns espíritos evoluídos, estes como Preto Velho, caboclos e outras pessoas, se fazem presente neste plano material para nos ajudar na nossa evolução. É assim mesmo? A Umbanda é essa religião que eu disse, ou eu estou totalmente errado nessa história? Não, eu até te agradeço que você já facilitou o meu trabalho, viu, Jonathan? Com certeza. O que a gente precisa lembrar com relação à Umbanda? Que sim, ela possui raízes na África, mas ela possui também raízes na Europa e no próprio Brasil. Há 3 entidades, né? Ou 3 espíritos que a gente desenvolve, ou 3 roupagens, vamos dizer assim, que são muito fortes dentro da Umbanda, que é o Preto Velho, que é o Caboclo e que são as crianças. E que, de uma forma, eu vou ser um pouco raso, porque senão o nosso tempo não vai dar. Mas o Preto Velho está ligado às raízes africanas, o Caboclo ao índio, dono da terra, tá? É o dono da terra, e a criança ao europeu. Por que isso? E isso é o que me fascinou na Umbanda. A Umbanda é diversidade. Existe um escritor que já psicografou vários livros dentro da Umbanda, que chama Rubens Saraceni, e ele fala que a Umbanda é uma coxa de retalhos. Então, quando a gente olha, você vai ter alguns tipos de Umbanda. Você tem, por exemplo, a Umbandaine, que você junta a Umbanda com o Daime lá na Amazônia. E você tem várias outras. Eu não vou entrar nesse sistema, porque senão nós vamos ficar aqui a tarde toda. Mas o que é mais importante? O que é mais bonito? O que a gente percebe é o respeito pela diversidade. Como que, apesar das diferenças existirem, há um respeito mútuo. Por quê? Porque nós entendemos que a lei máxima de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ela traz a base de todo esse relacionamento. Porque se a gente parar para pensar, o que é uma religião na vida de uma pessoa? Uma religião ela é necessária na vida da pessoa? Não necessariamente, mas a religiosidade é. E aí a gente vai percebendo como que esse processo de religiosidade, e dentro dessa religiosidade a gente pode usar uma religião, nós temos um relacionamento com Deus. Com Deus. Por quê? O ser humano, como ser um ser gregário, então ele precisa se relacionar com as pessoas. A hora que ele se relaciona com as pessoas, naturalmente ele tem a necessidade de se relacionar com ele mesmo. E aí que é onde começa o nosso grande problema. Porque os nossos relacionamentos íntimos, muitas vezes, são muito difíceis de serem travados. Quantas e quantas vezes nós aceitamos relacionamentos abusivos, tóxicos e tudo mais, porque não nos autoamamos? A nossa autoestima, às vezes, está muito balançada, às vezes está com grandes problemas. E quando você fala de ancestralidade, e esse ponto seu foi fantástico, eu te agradeço muito, nós entendemos que, pelo próprio processo evolutivo, aqueles ancestrais que aproveitaram os processos de aprendizado, e aqui a gente está falando de aprendizado no sentido de sabedoria, não no sentido de inteligência, porque a inteligência é uma coisa, a sabedoria é outra. Esse processo de sabedoria, ele só é desenvolvido e passado através de experiências e orientações. Eu vou me tornar sábio em determinada situação se eu experienciar aquilo ou se eu tiver ou uma orientação nesse sentido. Então, quando a gente pega, por exemplo, um preto velho, um caboclo ou uma criança, são entidades espirituais antiquíssimas, de elevadíssimos processos evolutivos e que, por uma questão de facilidade de relacionamento com o assistido, se travestem ou usam uma roupagem que fica mais próxima. Vamos supor, se o indivíduo é muito simples, se ele tem acanhado, se ele tem uma dificuldade de uma autoestima e ele conversa com a pessoa que na cabeça dele a pessoa está muito mais alta, muito melhor, ele tem uma dificuldade muito grande de absorver o que a pessoa está falando, até porque ele se sente limitado, tolhido, às vezes até se sente incapaz de entender o que está sendo falado. Agora, se chega um negro, velho, humilde,
falando de forma mansa, ou seja, você percebe, a gente na Umbanda fala que os pretos velhos são os psicólogos da religião, porque eles tocam o âmago da pessoa. Aí vem as crianças, a pessoa está com um problema difícil, às vezes uma depressão, uma tristeza, um luto, ela já traz a energia da alegria, do renascimento, do recomeço e assim por diante. Aí vem o caboclo, já traz a força, a determinação, a coragem e assim por diante. Ou seja, é como se fossem especialidades médicas em que nós buscamos, evidentemente, nessa roupagem fluídica desses espíritos muito evoluídos, para que eles possam nos trazer a sabedoria que eles têm. E aí a gente vê que a ancestralidade ela é perfeita. Você vê como que é interessante e que muitos paradigmas precisam ser quebrados, né? A gente escuta muito assim, o preto velho, tadinho, ele foi escravo aqui no Brasil e tudo mais, né? Não é impossível de ter existido um espírito que às vezes utiliza uma roupagem de preto velho que ficou lá no meio dos escravos. Mas o indivíduo chegou escravizado da África, sofreu horrores aqui e por causa desse sofrimento terrível ele se tornou um espírito de luz, isso não existe. Por quê? Porque o processo ele é lento, gradual e constante. E em uma única encarnação, a gente não consegue dar esse salto. Aliás, a natureza não dá saltos. Então, a gente vai percebendo como que esse processo precisa ser analisado de uma forma mais ampla. Quando eu estou conversando ali com um médium, mediunizado, de uma entidade de caboclo, de preto velho, de criança, na realidade eu estou conversando com um espírito altamente evoluído, que naquele momento se traveste ou utiliza aquela roupagem para que possa me facilitar absorver os ensinamentos que ele está me passando. E assim por diante, né? E aí dentro da Umbanda nós vamos ter um monte de linhas e tudo mais, né? Chegando até os mal compreendidos Exus, nossa, Exus, meu Deus, e tudo mais e tal. Ora, o Juliano trabalha com filosofia, então ele conhece bem isso que a gente vai falar. E evidentemente o Francisco e a Bárbara também já leram isso. Todos nós temos a nossa sombra. Todos nós estamos sendo construídos de uma forma evolutiva, mas que a nossa sombra é algo absolutamente importante. Por quê? Porque os nossos erros fazem parte do acerto. E é muito interessante porque em uma sociedade onde que aparentemente quem erra é inferior, nós vamos percebendo que quando se trata desse aspecto, né, nós vamos trazendo para dentro de nós um entendimento às vezes equivocado. Lá, quando a gente pega, por exemplo, a cultura cristã judaica, né, em que Deus pune. É claro que Deus não pune. Deus é amor puro, Deus é bondade pura, Deus é caridade pura, Deus é um Pai. Só para a gente ter uma ideia, vamos lembrar rapidinho aqui. Como é que Jesus se referia a Deus? Se você pega a Bíblia, você pega lá os evangelhos, os 4 evangelhos canônicos, e você faz a tradução correta de como Jesus chamava Deus de Abba. Sabe o que quer dizer Abba? Papai. Olha o nível em que Jesus se referia a Deus. O que é papai? Papai é aquele que cria, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que ampara, é aquele que tem amor, mas ele educa. E a educação de Deus é no sentido de nos transformarmos em sermos moralmente mais elevados. Tanto que, por exemplo, Jesus não nos falou para ser o mais rico, o mais poderoso, o mais bonito, o mais forte, o mais inteligente, o que fala. Não. O que Jesus nos pediu? Qualificação moral. Amar, perdoar, paciência, resignação, disciplina e assim por diante. Então, nós vamos percebendo que todo esse processo está inserido exatamente nesses ensinamentos dessa ancestralidade, que foram espíritos que já estão há muito mais tempo do que nós, né, nessa estrada, e vai dando todo esse cabedal de entendimento para nós, e evidentemente que a gente utiliza. Mas aí a gente trabalha com as forças da natureza, terra, ar, fogo, água, os elementos. Sim, claro.
né? E assim por diante, e outras situações mais. Agora, o que é muito importante é a gente entender esse processo. Quando você fala, por exemplo, em relação ao espiritismo e à Umbanda, na minha forma de entender, eu acho que o espiritismo contribuiu de forma fantástica com a Umbanda. Por quê? Porque o espiritismo foi codificado, a Umbanda não. Né? Nós estamos aí há 150 anos, mais ou menos, 160 anos, que Allan Kardec fez a codificação do Espiritismo, e você acha aí uma literatura psicográfica fantástica, milhares e milhares e milhares de livros assim, fantásticos sobre todos esses aspectos. A Umbanda, em 1990, que começou a surgir os primeiros livros. Então você vai percebendo que em termos didáticos, em termos de estrutura, em termos de conhecimento filosófico, científico e religioso, o Espiritismo nos deu uma base muito grande. Agora, existe alguém que detém o absoluto e total controle sobre o conhecimento? O conhecimento é do universo. Né? Ou seja, o conhecimento que eu tenho, que é bom para a humanidade, tem que ser dividido com todos. Se vão utilizar ou não, é uma outra questão. Mas essa questão de eu ter total prerrogativa sobre os meus conhecimentos e eu não passo isso para ninguém, aliás, é uma das grandes mazelas morais do mundo, que é o egoísmo. E aí você vai vendo como que isso vai se construindo, né? Então, eu acredito muito nessa diversidade da Umbanda e é algo que eu gosto muito. Só complementando a nossa resposta, se eu estiver alongando, vocês me falam aí. Hoje pela manhã eu moro aqui pertinho do Parque Flamboyant, do Shopping Flamboyant. E hoje pela manhã eu fui passear com o cachorrinho da minha filha pelo shopping, pelo parque. E aí eu vendo assim dezenas de pessoas, cada um com uma raça de cachorro, branco, preto, cor-de-rosa, sei lá, sabe, marrom, alto, pequeno, peludo, sem pelo, uma diversidade total e cada um feliz com o seu cachorrinho. Né? Aí você olha para a nossa sociedade, que é uma sociedade cheia de preconceitos, cheia de sectarismo, sabe, cheia de posicionamentos equivocados de que o meu é melhor, que eu sou o melhor, e aí você vai percebendo quantas distorções, quantos problemas, quantos sofrimentos, quantas guerras, né? Quanta coisa ruim em função dessa incapacidade de vivenciar com o diferente, com aquilo que pensa diferente de mim, mas nem por isso eu não posso conviver e aceitar e reconhecer. É mais ou menos por aí. Ótimo. E eu sou muito curiosa, não sou da área dessas reflexões sobre isso. E aí, para tentar entender o contexto, né, de algumas pessoas que vivenciam e acreditam na fé e na Umbanda, praticam essa fé. A morte, ela é um processo doloroso, o desligar, né? Você comentou aí na sua fala sobre espíritos, então, emendando uma pergunta na outra, existe vida após a morte? Né? O que significa esse desligar e para onde vai aquilo que vai permanecer, né? Essa seria a minha pergunta. Observa só, a sua pergunta é ótima, muito obrigado. E é uma pergunta que ela, na minha opinião, naturalmente vem sendo respondida todos os dias. Primeiro que a gente sabe que o conceito da reencarnação, né, ele não é do Espiritismo. O conceito da reencarnação vem lá dos Vedas, 5.000 anos atrás, tá? Na época de Jesus, a cultura hebraico-judaica, né, ela aceitava plenamente a questão da reencarnação. Foi num concílio de Nicéia, já na constituição da Igreja Católica, que um determinado imperador, junto com a sua esposa, fez uma lei determinando que a partir de então não existiria mais a encarnação. A história é mais ou menos assim. Esse imperador, né, se casou com uma mulher que era prostituta. Isso lá em Constantinopla, tá? Ela era prostituta. E a população se revoltou com isso e falaram para ela que ela não podia ser imperatriz jamais. E o que ela fez? Ela mandou matar as 500 prostitutas que existiam em Constantinopla. Dado a isso, o que a população fez? Não, então agora você vai voltar para cada prostituta que você morreu, você vai voltar para uma vida de absoluto sofrimento e terror. O que ela fez? Conversou com o marido dela e pediu para que ele baixasse uma lei que a partir daquele momento não existia mais o conceito da reencarnação.
E de lá para cá, por questões de interesse, e aí a gente vê como que quando os dirigentes, né, vão construindo, por exemplo, o conceito do inferno, né, ele na realidade existiu para você ter condições de submeter as pessoas à sua vontade, né? Mas nós sabemos que não existe pena eterna. E assim por diante. Por pior que seja o seu crime, não existe pena eterna. Porque todos nós estamos fadados à evolução. Nós vamos evoluir. Todos nós, em um determinado ponto, chegaremos à condição angelical. Indiscutivelmente. Uns vão levar mais tempo, outros menos tempo. Mas bacana. Então, essa concepção da reencarnação, ela não é nova. A hora que você traz para os nossos dias, você vê, por exemplo, aí as experiências de EQM, né, experiência quase morte, em que a pessoa vai, vivencia e volta. Você vê aí livros, você vê diversos filmes falando dessa questão da reencarnação, evidências dessas reencarnações, e aí a gente para um pouquinho para provocar a nossa fé raciocinada. Você acredita em Deus? Acredito. Deus é bom? É. Deus é amor? É. Deus é justo? Total, justiça total. Por que nesse exato momento que nós estamos conversando, está nascendo uma criança com absoluta e total saúde e outra com várias e várias situações de desequilíbrio mental ou físico e assim por diante? Bom, ela acabou de nascer, então ela não cometeu nenhum mal nessa vida. Da onde que vem isso? Percebe? Porque nós precisamos entender, e aí as religiões espiritualistas, ou mesmo que não precisa ser uma religião espiritualista, entende que nós temos basicamente 3 pontos. Nós temos o nosso corpo físico, que é que esse nosso olho físico vê. Nós temos o nosso corpo espiritual, que é matéria também, só que é uma matéria mais rarefeita, mas o corpo espiritual é matéria como o nosso. O nosso é denso, o corpo espiritual é rarefeito. E o nosso corpo mental. E aí, quando a gente lembra isso, a gente lembra como é que são os processos que se encadeiam para a gente entender os valores da vida. A gente pensa assim, não, eu penso, eu falo, eu faço. É mais do que isso. Antes de pensar, eu sinto. Eu sinto, eu penso, eu falo, eu faço. Eu vou dar um exemplo. Ódio. Eu penso no ódio que eu tenho do fulano. Antes de eu pensar no ódio que eu tenho do fulano, eu tenho o sentimento de ódio por ele. E aí o que acontece? A hora que eu penso, tudo no universo é energia, eu gero um campo magnético vibracional que traz o quê? Afinidades. E aí a gente lembra, né, de uma outra lei cósmica, que é a lei da afinidade, ou seja, os similares se agrupam. Quem é amigo de drogadito? Drogadito. Quem é amigo de alcoólatra? Alcoólatra. Quem é amigo de fofoqueiro? Fofoqueiro. Por quê? Porque os similares se agrupam. Ora, a partir do momento que eu construo esse processo vibracional em torno de mim, e aí são os meus pensamentos que geram essa carga energética, em função dos meus sentimentos. Por isso que a gente, e o Juliano vai me ajudar nisso aí, é importante a gente pensar sobre o que a gente pensa, porque a hora que eu penso sobre o que eu estou pensando, eu começo a analisar os meus sentimentos, e aí eu posso fazer uma ressignificação deles. Nós vamos desenvolvendo todo um processo ao longo da nossa vida. E aí, de novo, submetido à nova lei de Deus, que é a lei da ação e reação, ou seja, tudo que eu faço a outro volta para mim. Não é isso? Eu vou construindo essas condições favoráveis ou desfavoráveis. Muito bem, suponhamos que eu viva hoje sem esses conhecimentos, né? Ou por uma tendência ainda, um viés ainda de ignorância, de maldade, né? Uma vida ruim, onde eu vou construindo e construindo e construindo processos de desequilíbrio, de desarmonia, de injustiça com várias pessoas. Desencarno. Aquela energia continua comigo, no meu corpo espiritual. E aonde é que eu vou ter que depurar essa energia? No novo corpo espiritual. O que Jesus falava para nós? É necessário renascer de novo. E aí eu levo para esse meu corpo espiritual toda essa energia que eu fabriquei aqui através das minhas ações. Porque ninguém colhe o que não plantou. Ninguém. Todos nós somos herdeiros de nós mesmos.
Essa que é a grande verdade. E a hora que você vai construindo todo esse processo, você cria, então, vamos dizer assim, uma estrutura de uma encarnação. Ali você criou várias energias ruins. A hora que você precisa fazer esse processo, porque você está evoluindo, né? O que acontece? Você precisa depurar. Aonde que eu vou conseguir depurar? Somente aonde que eu posso reencarnar. Por isso que uma reencarnação começa na fecundação, porque na própria gestação nós temos muitos processos de resgate kármico, né? Dessas energias que muitas vezes já foram de uma forma trabalhadas, mas que ainda precisam ser deletadas. E aí tem aqueles processos que em uma encarnação são irreversíveis. Uma cegueira, uma hidrocefalia, né? Uma paraplegia, enfim, vários processos que o indivíduo vai ter que trabalhar com aquilo ao longo da vida. Para quê? Para aprender. Não é para sofrer. Nenhum de nós estamos aqui na nossa vida para sofrer, nós estamos aqui para aprender. Qual que é o problema? A gente resiste ao aprendizado. Quanto mais você resiste ao aprendizado, mais você sofre. A hora que você não resiste ao aprendizado, absorve aquele aprendizado e modifica ou ressignifica aquele valor, o que você faz? O problema deixa de existir. O sofrimento também. E aí você vai vendo como nós somos co-criadores da nossa vida. Porque se eu desarrumei, eu tenho que arrumar. Se eu apaguei, eu tenho que ligar. E assim por diante. E essa que é a coisa mais interessante da vida, porque como nós somos potenciais, como nós somos deusinhos, né? Nós temos esses potenciais dentro de nós cada vez mais, em função das nossas condições, vamos desenvolvendo. E aí tem uma outra lei cósmica que faz toda a diferença, que de novo o Juliano vai poder me ajudar nisso aqui. Qual é? A lei cósmica do livre-arbítrio. Nós escolhemos o tempo todo. Ah, eu não vou escolher. Você acabou de escolher, não escolher. Então não tem para onde correr. Nós não temos para onde correr. Nós temos que escolher. A questão é, que escolha que nós vamos fazer? E aí tem uma lição que não só no cristianismo, mas em todas as religiões, eu estava vendo isso outro dia, no judaísmo tem, no islã tem, que fala o seguinte: você quer ter a chave da sua felicidade? Faça ao outro aquilo que queres que te faça. Se a gente lembrar disso o tempo todo, você pode ter certeza que você vai construir uma vida bem em paz, bem em harmonia, de muita tranquilidade. Mas todo esse processo é um processo de quê? De evolução. E aí eu falei isso tudo para voltar à sua pergunta, Bárbara, no sentido de te explicar que um processo, né, da vida depois de uma encarnação, ela é necessária, porque em uma única encarnação não dá tempo. É muita coisa, mas é muita coisa você trabalhar todo esse psiquismo do espírito do ser humano, no sentido de desenvolvê-lo até que ele possa chegar numa condição angelical, vamos dizer assim. Então a gente utiliza ferramentas, um corpo físico, né, durante um tempo, e depois a gente utiliza um corpo espiritual durante um longo mais tempo, mas utilizando vários outros corpos físicos, para que a gente possa, dessa forma, ir construindo esse cabedal, essa estrutura, né, de conhecimento, de sabedoria, de avanço dentro da lei cósmica da evolução. Mas tudo isso baseado no amor que Deus tem por nós. Isso daí. Luiz Fernando, e do ponto de vista da Umbanda, a fé e a prática da oração podem influenciar a saúde ou o enfrentamento das adversidades da vida? Totalmente, Francisco. Sem dúvida nenhuma que a fé e a oração são ferramentas importantíssimas no sentido de ter uma qualidade de vida melhor, de curas e assim por diante. E é uma coisa muito interessante quando a gente trabalha com isso, que, por exemplo, nós precisamos lembrar, vamos olhar o aspecto de cura, tá? Da cura. Nós não podemos esquecer que todo processo de cura é também um processo de autocura. O indivíduo que não quer se curar, ele não irá se curar.
Nós temos aqui várias experiências, a gente vai aqui no Araújo Jorge, aqui em Goiânia, no Hospital do Câncer, né? Às vezes você vê cânceres com extrema similaridade, as duas pessoas com o mesmo tipo de câncer, no mesmo lugar, com o mesmo tempo de incidência, muito parecidos. Um se cura e o outro morre. E por que isso? Porque o indivíduo tem que querer, né? Quando a gente lembra de Jesus lá, se a gente olhar nos evangelhos, Jesus curou entre 33 e 36 pessoas. Jesus encontrou muito mais do que isso para curar. Por quê? Então Jesus não curou todo mundo que ele encontrou? Claro que não. Por quê? Porque muitos não queriam ser curados. É a questão do autorrelacionamento. Às vezes não se acha merecedor. Percebe? E aí nós vamos vendo o quanto que isso é importante no sentido de a gente desenvolver para nós toda essa capacidade de ter qualidade de vida no sentido da nossa fé, e não importa a religião, não importa o tipo de fé, não importa, você entendeu? E a oração, por quê? O que é uma oração? A oração é o nosso relacionamento com Deus, né? É como nós nos relacionamos com Deus. Porque, ora, para nós, Deus não é uma entidade, Deus não é um espírito. Deus é tudo, tudo. Tudo que existe no universo é Deus, né? Só que em diferentes, é um fluido, né? E aí o Espiritismo explica isso muito bem através do fluido cósmico universal, né? É um fluido que está em tudo que existe no universo. Então, por exemplo, é mais ou menos a história da água, né? Se você vê a água, ela como vapor, é água, só que a gente não enxerga. Se você olha a água normal, ela está líquida. E se você olha a água como um gelo, ela é sólida. Nos três estados é a mesma água. O estado de condensação é que é diferente. Então, o nosso corpo físico é da mesma essência básica do nosso corpo espiritual. Todos dois são matérias, com certeza. Só que um é denso e o outro não. O nosso planeta é uma matéria densa. Agora, entre os planetas, entre as estrelas, existe alguma coisa? Claro que existe. Claro que existe. E a ciência hoje já está provando isso. Então, a gente percebe que todo esse processo em que nós estamos inseridos faz com que Deus esteja onde? Lá em cima, na nuvem, né? Não. Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Então eu não preciso ir para uma igreja, eu não preciso ir para um centro de umbanda, eu não preciso... Deus está comigo aqui, eu estou mergulhado em Deus. E a oração é exatamente essa conversa com Deus. Só que tem um probleminha. Deus é imaterial. Então Deus não tem olho, Deus não tem boca, não tem corda vocal, não tem mão. Então essa história, pega na mão de Deus, eu falei com Deus, isso é o quê? Isso é uma metáfora para facilitar para nós. Aí você fala assim, Luiz, mas eu já conversei com Deus. Eu falo, concordo, eu também já conversei com Deus. Mas como é que se conversa com Deus? Pelo sentimento. Pelo discernimento. Por exemplo, você faz uma oração para Deus e pede uma resposta para determinada coisa. A resposta virá. O que você tem que estar é atento, é vigilante. Essa resposta vem num post do Instagram, numa conversa com um amigo, uma palestra que você escuta, uma música que você ouve, alguma coisa que responde aquilo para você. Mas a resposta vem. Por quê? Porque Deus é amor, é bondade, Ele cuida de nós o tempo todo. E aí você vai percebendo como que a fé e a oração são ferramentas extremamente importantes para que a gente possa ter uma qualidade de vida e principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos de limitação, de sofrimento, a gente saber a melhor forma de agir. Exatamente. E aí eu vou combinar duas perguntas, porque eu estou percebendo que o aprendizado está sendo legal aqui, hein? Considerando então a doação no sentido de salvar outra vida. E aí a gente vai incluir aqui a doação de órgãos para tratamento e a doação do corpo para que outra pessoa aprenda como tratar da saúde de nós humanos. Como que vocês veem essa eu vou falar caridade, mas a gente está agora com aquele termo de repartir aquilo que Deus nos deu, né? Uma parte divina de nós. Né, que Deus é imaterial, então a gente considera como semideuses, que você comenta aí, somos filhos de Deus, então
deusinhos, isso a gente consegue transferir essa divindade para uma outra pessoa através desse compartilhamento, né? Como que vocês veem, então? Seria nesse sentido ou tem um outro raciocínio da Umbanda para essa análise, né, da doação do órgão para o tratamento e do corpo para fim científico? Legal sua pergunta. Vamos lá. Novamente, qual é a base de todo esse entendimento? Lei cósmica de Deus. Qual é a mais importante? A lei do amor. Segunda, amar o próximo como a si mesmo. O que eu tenho que fazer? Faça ao outro o que queres que te faça. Então, vamos partir desse princípio. Ora, nós entendemos que o maior comando que existe na nossa vida é o nosso corpo mental. Não é o nosso cérebro. O nosso cérebro é só uma ferramenta temporária que a gente utiliza num corpo físico. O cérebro é extremamente importante, mas mais do que o cérebro é a nossa mente. E a nossa mente não está no corpo físico. Desencarnou, não tem o corpo físico, continua tendo a mesma mente. Então, o indivíduo desencarna, ele continua sendo o mesmo indivíduo? Claro! Essa história de que desencarnou, agora ele vai descansar eternamente, ou então que agora ele se tornou um ser de luz, isso não existe. Isso é uma ilusão, é um romantismo que a gente cria para justificar determinadas situações. Então, o que acontece? A mente comanda tudo. Ora, a partir do momento em que eu tenho um corpo físico, eu suguei, eu tirei de todo o meu corpo físico tudo que eu precisava para desenvolver o meu processo evolutivo. Estou chegando no final da minha vida, posso doar alguns tipos de órgãos, né? Vou fazer isso? Devo fazer? Como é que a Umbanda entende isso? A Umbanda entende isso respeitando o livre-arbítrio do indivíduo. Por quê? Porque se o indivíduo for apegado ao corpo dele, e aí a gente aparece com uma mazela moral do apego, né? Ele vai ter profundas dificuldades. Por quê? Dependendo do nível evolutivo do indivíduo, a hora que ele desencarna, ele continua ligado ao corpo físico dele. Principalmente indivíduos que são muito materialistas, há vários e vários relatos do indivíduo que consegue ver e acompanha num sofrimento tremendo, né, todo o processo de apodrecimento do corpo físico dele. Agora, se ele já tem um padrão moral em que ele percebe que essa ferramenta que ele utilizou foi muito bem utilizada, que precisa ter muita gratidão a Deus por essa oportunidade de usar essa ferramenta, mas que ele já está seguindo um novo ciclo, ela ainda pode ser utilizada em partes por outro, ele está desenvolvendo o quê? A lei cósmica do amor ao próximo. Ou seja, ele está favorecendo ao outro condições propícias para que ele possa se desenvolver. Vou dar um exemplo. O cara está velhinho, 90 anos, mas a córnea dele é perfeita. Aí você pega a córnea dele e implanta ele num outro indivíduo que passa a enxergar de forma perfeita. E esse indivíduo passa a ter a oportunidade, espera-se que ele aproveite, né, de melhorar e qualificar as suas condições na vida como um todo. O que esse indivíduo que doou fez? Ele fez um ato de caridade. Evidentemente, né, para a contabilidade espiritual dele, isso é altamente positivo. Agora, se ele é apegado, efetivamente ele lança sobre aqueles aspectos do corpo material dele vibrações extremamente nocivas. Daí a gente entender os processos de rejeição em implantes ou nesses processos de troca de órgãos e tudo mais. Por quê? Porque tudo no universo é energia. Você imagina a energia. Você imagina, né? Vamos supor, o coração de um vilanovense num corpo de um Goiás, né? De um torcedor do Goiás. Nossa Senhora, não é verdade? A gente está rindo assim para poder quebrar o gelo. Mas o grande problema está onde? No indivíduo que é apegado. Então, qual a melhor forma de resolver essa questão? Exatamente o que vocês estão fazendo. Conscientizar a importância sobre todos os aspectos, inclusive o espiritual, de que eu preciso ter a clareza, a maturidade de que a um determinado momento eu vou morrer, eu vou desencarnar, e que, eventualmente, esses órgãos que eu tenho possam ser úteis a outros indivíduos. E que se eu tiver, evidentemente, esse desapego, eu estarei dando um novo passo. No sentido do quê? Da minha qualificação moral. E é muito engraçado, porque se eu não doar, vai virar pó.
vai virar pó. É igual uma Mercedes que você deixa depois que você desencarna, uma cobertura triplex que você deixa, você entendeu, né? Não sei quantos milhões no banco, vai virar pó. E aí você percebe que é mais uma oportunidade para que isso possa realmente ser estruturado e, evidentemente, ser uma ferramenta que alavanca no sentido da gente modificar esses valores, né? Essa condição ainda muito atávica de que o meu corpo me pertence. Não! Tanto não nos pertence que qualquer um de nós pode desencarnar a qualquer instante. Então, o que a gente leva dessa vida? Só o que a gente adquire em termos de conhecimento, em termos de qualidade moral e assim por diante. Materialmente, a gente não leva nada. Nada. Aquele velho jargão, né? Caixão não tem gaveta. Então, nós entendemos, Bárbara, que realmente esse processo que vocês estão desenvolvendo, elucidando isso, mostrando isso, é extremamente importante. Por quê? É com certeza uma ação didática, no sentido de ampliar o horizonte das pessoas e perceber o quanto há uma grandeza moral, há um processo de reestruturação de amplitude moral para que o indivíduo saiba ser magnânime, né? Ele possa ser bondoso, ele possa ser realmente misericordioso com aqueles que poderão utilizar o corpo dele. E isso também se refere à família. Agora, se o indivíduo não tem essa conscientização, não permite isso, não concorda isso, a gente coloca essa vírgula, porque eventualmente ele mesmo, dentro desse padrão de energia, pode criar processos ruins, né? de não continuidade, de dificuldade de se obter sucesso em um implante, alguma coisa assim. Então a gente entende dessa forma. É uma grande oportunidade, mas precisa haver a conscientização, que é o que vocês estão fazendo e que vocês estão de parabéns. Vocês não têm uma ideia das bênçãos espirituais que vocês vão receber por esse processo maravilhoso que vocês estão desenvolvendo aí. Muito bom, Juliano. Luiz Fernando, eu ia fazer uma pergunta muito parecida com a que a professora Bárbara fez, mas resolvi compartilhar contigo uma conversa que nós tivemos ontem aqui na nossa sala, enquanto esperávamos para fazer um programa, que sempre existiu nos estudos, né, nas universidades, os corpos que eram estudados nos laboratórios de anatomia, corpos que vinham não reclamados, né? De alguma forma a família não reclamou ou veio do IML, alguma coisa nesse sentido. Então, segundo a visão da Umbanda, né, talvez receber os corpos não reclamados, né, corpos que de alguma forma a família não foi buscar ou não tinha ninguém que os reconhecesse para poder buscar, recebê-los para estudos, por exemplo, estudos científicos, não seria algo muito bom, no sentido de que se esse espírito, né, está muito voltado para a materialidade, ele provavelmente se enfurece com o fato do corpo dele estar sendo utilizado para estudo sem que houvesse a permissão dele. Então, para a evolução espiritual, moral, talvez isso não fosse muito bom. E é por isso que a gente entende que essa vírgula que você diz que existe na Umbanda, ela é importante porque encoraja-se a doação de órgãos para vivos, encoraja-se a doação dos corpos para os estudos científicos, e essa é a visão da religiosidade, porém precisa-se ter uma consciência de que, muitas vezes, nem todas as pessoas estão prontas para fazer essa doação, né? Seja ela dos órgãos, seja ela do seu corpo para estudos científicos. Seria isso, né, Luiz Fernando? Sim, a sua colocação é perfeita, Juliano. Muito obrigado pela sua colocação. Agora, o que é importante a gente lembrar? A gente falou aqui, um pouquinho atrás, que a natureza não dá saltos. Então, ao longo desse processo evolutivo em que a nossa sociedade está desenvolvendo, o ser humano está no planeta Terra há 200 mil anos, mais ou menos, né? Nós vamos encontrar diversas situações em que o mal foi necessário para que o bem existisse. Eu vou dar um exemplo. Hoje nós sabemos o que é o absurdo de você soltar um artefato atômico pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, eventualmente é necessário para o bem maior, né, o bem maior se sobrepor, um mal menor.
Então, eventualmente, vamos supor, um indigente que desencarna, está lá o corpo dele e tudo mais, e ele tem aquele apego ao corpo material dele. É claro que ele vai criar um condicionamento vibracional naquele ponto. Porém, nós não podemos esquecer que nenhum de nós está jogado no mundo, muito pelo contrário, todos nós somos assessorados. Por exemplo, nós temos o nosso anjo da guarda, né? Nosso anjo da guarda é um espírito muito mais elevado do que nós e que a tarefa dele é cuidar da gente 24 horas por dia. Detalhe, ele nos conhece profundamente há séculos. E por que ele precisa conhecer nós há séculos? Porque ele precisa efetivamente conhecer como é que nós vamos reagir, quais são as possibilidades que nós vamos ter. Porque o que nós vivemos a cada encarnação são possibilidades. Você faz o seu planejamento reencarnatório, né? As linhas mestres, né? Eu vou ser um jornalista, eu vou trabalhar com isso, eu vou casar com a fulana e tal, relações mestres, né? E, evidentemente, você tem um livre-arbítrio que você pode ir alterando isso. Mas nosso livre-arbítrio é relativo, não é absoluto. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu virei um presidente da república, eu tenho um arsenal nuclear aqui, eu aperto o botão aqui, vou explodir o mundo e acabar com o sistema solar. Você acha que isso é possível? Será que Jesus, que é o nosso governador, né, do orbe, né, para nós Jesus é o governador do orbe, ele acompanhou a criação de tudo que existiu no nosso planeta, tudo. Quase 4 bilhões e 500 milhões de anos para poder chegar no ponto de ficar propício para que o hominal, nós homens sapiens, fosse introduzido nesse planeta e tivesse condições de desenvolver o seu corpo físico para poder se desenvolver moralmente. 4 bilhões e meio de anos, 200 mil anos. Aí vem um doido do outro lado do mundo falando, não, porque eu vou perder a guerra, então todo mundo vai perder, eu vou apertar a bomba atômica aqui. Não, mas nós temos um arsenal atômico que dá para acabar com a Terra 100 vezes. Tem mesmo, não tenha dúvida disso. Só que na hora que ele for apertar o botão, vai dar dor de barriga dele, a molinha não vai funcionar, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque existe uma supervisão espiritual acima de nós. É como uma criança que você deixa ela fazer na sua casa o que você quer até um certo ponto. É a mesma coisa. Então, um indigente desse, ele jogou fora uma encarnação sendo indigente? Não. Algum proveito evolutivo ele tirou daquela encarnação. Inclusive doando o corpo para poder ser estudado e desenvolvido. Então a gente vai percebendo que por trás de várias vírgulas existem sempre posicionamentos que para os nossos olhos às vezes não é muito construtivo, não é muito válido, mas que para a coletividade, que é o que vale, né? Para a coletividade aquilo é muito mais importante. Então, quantos corpos já foram utilizados de indigentes que com certeza ajudaram estudos aí, né, na biologia, da medicina e tudo mais, que contribuíram para desenvolver técnicas que hoje são largamente utilizadas no mundo todo. Isso tem um valor tremendo. E aquele espírito que doou aquele corpo, mesmo que naquele momento contra a vontade dele, tem esse crédito. E aí você vai percebendo como que isso vai se enquadrando, né? É uma malha que você vai construindo. Mas nós, e isso é normal, porque a nossa mente é muito bipolar, né? Nós estamos muito acostumados com começo, meio e fim, né? Porque a gente sabia, e isso é natural no nosso patamar evolutivo, que a gente tem muita dificuldade de olhar isso sobre um aspecto mais amplo, né? Por exemplo, eu não sou o Luiz Fernando, eu estou o Luiz Fernando. Há atrás de mim um espírito com vivências milenares aí, que já acertou, que já errou, já fez coisas horrorosas. Aliás, nós temos o véu do esquecimento exatamente para nos ajudar. Porque se a gente lembrasse das coisas que a gente já fez em outras encarnações, a gente não teria força para ir adiante. Por quê? Porque o sentimento de culpa, de remorso, é o sentimento mais voraz de destruição que o homem pode ter para com ele mesmo. E aí a bondade divina vem, nos faz esquecer desses absurdos lá de trás, nos dá novas oportunidades, novos recomeços, daí a reencarnação existir, para que a cada oportunidade a gente pode ressignificar esses valores, fazer diferente e reparar
os erros que lá atrás nós cometemos. A hora que eu entendo essa dinâmica da vida, eu passo a contribuir para a minha felicidade, para a minha paz, para a minha harmonia, me tornando efetivamente o co-criador da minha vida. É isso aí. E, Luiz Fernando, na Umbanda, como é tratado o corpo depois da morte do adepto, né? Aquele adepto, é claro, que não deixou o corpo para as instituições de ensino e pesquisa. E aí eu vou complementar a pergunta. Existe algum ritual que vocês fazem de culto? Algum dia em memória àqueles entes queridos que faleceram? Como que funciona essa memória, né? E o mais importante, como que o corpo deve ser tratado? Você disse, né, sobre o respeito, o autocuidado, porque o nosso corpo é um templo. Então, como que funciona após a morte, o tratamento dele? Perfeito. Então, olha só, com relação ao corpo em si, nós entendemos que precisa ser respeitado o livre-arbítrio do indivíduo. E, evidentemente, esse livre-arbítrio vai estar correlacionado ao seu padrão de evolução moral, de apego ou de desapego, né? Nós não temos um ritual pré-determinado, crema, não crema, um enterro normal, nada, né? Tem velório, não tem velório, a gente dá essa opção plena para o indivíduo ou para a família para fazer conforme eles se sintam mais à vontade. Né? Agora, o que é muito importante a gente entender? Que se o indivíduo não tiver o conhecimento, o entendimento disso, talvez a família possa criar para ele dificuldades muito grandes. Por quê? Ele desencarnou agora. E a família, por diversas razões, que não vamos entrar aqui agora nas questões, resolve cremá-lo. E ele tem como o quê? Qual que é a referência nossa? Qual que é a referência do Francisco, do Juliano e da Bárbara? O corpo de vocês. A hora que vocês acordam, que vocês lembram que a vida está existindo, que tem que ir para a Câmara Municipal, que tem que ir para a universidade, o que vocês fazem de uma forma, muitas vezes, na maioria das vezes, né, inconsciente? Utilizam o corpo. O nosso corpo é a maior referência que nós temos em relação ao universo. Aí você desencarna, você materialista, só vê aquele corpo que você tinha, de repente você se encontra num lugar que você fala onde é que eu estou, né? Onde eu estou, para onde eu vou, né? Assim. E aí o que acontece, né? Aí você, dependendo do padrão de apego, de evolução, o indivíduo participa do velório dele. Né? Não, mas é um espírito que já fez muitas coisas. Aí a gente tem aquela contabilidade espiritual, vem um amparo espiritual, ajuda ele, encaminha, não deixa ele vivenciar aquelas situações e tudo mais, tá. Mas se por acaso ele vivenciar aquela situação, ele vai ver o corpo dele queimando. É claro que isso é um processo de psiquismo, porque aquele corpo não vai estar queimando o espírito dele, aquele corpo já não tem mais vida, já rompeu, né, o fluxo energético que ligava o corpo espiritual ao corpo físico. Mas é uma questão de psiquismo. Quantas e quantas situações que a gente tem de sofrimento que, na realidade, são só uma ilusão. Então, tratar de um sepultamento tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. E aí, a gente precisa... mas então não pode cremar? Pode. Desde que o indivíduo entendeu isso e tenha pedido isso. Porque senão você pode estar construindo para ele processos de muito sofrimento. Bacana. Mas não existe nada por acaso. Se ele estiver passando por aquela situação, é algo que vai ajudá-lo. Apesar do sofrimento, vai ajudá-lo. Morreu, desencarnou. O que a gente pode fazer? Oração. Por quê? Porque a oração, ela é o vocabulário de Deus. O pensamento nosso através da oração é o grande vocabulário de Deus. Então, como é que eu converso com Deus? Ora, pedindo, evidentemente, para que Ele cuide, que Ele ampare, que Ele dê força, que Ele dê coragem, que Ele dê paz, que Ele dê harmonia para aquele espírito que eu amo. Né? E é muito interessante porque, por exemplo, a gente vê vários casos, né? Existem, a gente chama de sessões de desobsessão. O sujeito chega lá com um espírito que está obsediando ele e tudo mais. A gente acha que sempre a obsessão é do desencarnado para o encarnado. Lê do engano. Ultimamente, principalmente depois da nossa pandemia, o estado mental de desequilíbrio das pessoas está uma coisa absurda, gente. E aí o que acontece? O padrão de obsessão do encarnado em cima do desencarnado é imenso. Por quê?
Tem indivíduo que vai para dentro do cemitério e fica em cima da lápide lá o dia todo, porque o pai morreu de Covid, porque a mãe foi de Covid, que o filho foi de Covid. Enfim, há um processo necessário de ressignificação de valores em relação a essa questão da espiritualidade. E se isso não for desenvolvido, explicado de uma forma didática, né? E aí, para isso, a pessoa tem que estar aberta, ela efetivamente corre possibilidades de sofrer essas situações lá na frente. Agora, e é tão interessante que a gente vê isso, inclusive, nas terapias sistêmicas, por exemplo. A terapia da constelação familiar. Né? Você vai trabalhar a sua ancestralidade. Juliano me lembrou da ancestralidade aí, excelente, né? Como é que você trabalha? Qual é o fator que você mais trabalha na ancestralidade? Normalmente o pai já morreu, a mãe já morreu, e você tem sérios problemas de relacionamento, ao relacionamento de novo aí, e que você vai trabalhar isso numa constelação familiar, né? Um processo sistêmico, que precisa ter hierarquia, que precisa ter funcionalidade, que precisa ter perdão. E aí você vai percebendo que se você não qualificar esses valores de uma forma moral, inclusive essa materialidade que você dá a um corpo físico, fatalmente você vai sofrer. Não tem para onde correr. E aí, vocês imaginam, vamos raciocinar comigo. Hoje, atualmente, quase que eminentemente, todos nós estamos mergulhados numa sociedade materialista, consumista e imediatista. Que eu preciso ser feliz 24 horas por dia. Que eu não posso errar, que eu preciso ser competitivo, quando na realidade nós somos espíritos cooperativos. Nós não temos que competir, nós temos que cooperar. E aí você vai vendo quantas distorções, isso tudo, a hora que você vê, constrói um bojo que vai lá para o final do ciclo. Desencarnou, você acha que tudo isso que você fez está naquele corpo físico, e não está. Como é que a gente pode ajudar? Oração. Se for achar que é interessante, acende uma vela, né? Porque a força ígnea, né, do fogo, né? A hora que você imanta, o que você faz? Você pega uma vela e joga o seu pensamento na vela. Não é isso? Isso é uma magia. Você joga o seu pensamento numa vela. O seu pensamento vai reverberar nesse fluido cósmico universal e vai estar no endereço certinho. Certinho. E aí vai levar o quê? Força, luz, entendimento, bom senso, tranquilidade para aquele espírito, esteja ele onde estiver. Tem uma passagem do Evangelho de Jesus que é muito interessante, gente. Certa vez Jesus estava andando e chegou um centurião para ele e pediu para que ele cuidasse do seu servo, que estava numa outra cidade. E aí Jesus falou que iria até lá. Ele falou, não, o senhor não precisa ir. Eu, como sou um centurião, tem 100 soldados sobre eu, que onde eu quero, eu mando ir lá e faz. O senhor, sendo quem o senhor é, basta que o senhor mentalmente mande, alguém vai lá, porque não existe distância física. Não existe distância física. Existe distância mental e de sentimento. A hora que eu tenho ódio de alguém, eu estou distante de alguém. A hora que eu tenho amor por alguém, eu estou próximo de alguém. Não existe distância física. E aí ele falou, eu nunca vi uma fé em Israel maior do que desse centurião. E então a gente vai percebendo como que, para a gente cuidar dos nossos entes queridos que já desencarnaram, a nossa oração é um bálsamo, é um remédio fantástico, maravilhoso. Se a gente tivesse noção do quanto que as nossas orações verdadeiras, feitas com amor, e não é orações longas, não é não. São curtas, palavras verdadeiras do coração, com sentimento é o suficiente, mas é certeiro e de uma força, de uma capacidade de transformação imensa. O que nós estamos fazendo? Desenvolvendo o nosso lado de co-criadores, trazendo para nós o alívio de cuidar de quem ama e, ao mesmo tempo, levando esse auxílio para quem nós amamos. Então, é isso que precisa ser entendido, né? O corpo físico precisa ser ressignificado. A hora que a gente vê um cadáver, a gente tem que ter respeito pelo cadáver. Aquilo ali foi uma ferramenta importantíssima num ciclo, mas ali se encerrou a sua utilidade. Porque se nada fizermos com ele, vai voltar a virar pó. Exatamente. Bárbara, Juliano, mais alguma questão para o Luiz Fernando? Não, eu agradeço. Agradeço imensamente, aprendemos muito, está sendo realmente um treinamento, né, para a equipe do programa de doação e apresentar essa proposta toda, conhecer essas diversidades de crença toda. Muito obrigada.
Obrigado, então, ao psicanalista Luiz Fernando Alves da Silva, lá de Goiânia, representante da Umbanda, uma religião afro-brasileira, que falou aqui sobre a visão da Umbanda nesse processo de doação de corpos e de órgãos, né? Muito obrigado, Luiz Fernando, e fica à vontade aí para suas considerações finais. Gente, vocês não têm uma ideia da felicidade que a gente tem quando vê uma iniciativa como essa que vocês estão desenvolvendo. Porque nós entendemos que todo o processo ele é didático, ele precisa ser desenvolvido, aplicado, explicado, e isso dá trabalho. Esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, eu imagino que ele é penoso, não é fácil de ser feito. Né? Há necessidade de se criar uma estrutura, né? Uma característica, né? Uma essência desse trabalho para que vocês possam alcançar a mudança de um paradigma de uma sociedade materialista. Então, você imagina o tamanho do desafio que vocês têm. Agora, o universo, nosso planeta, o nosso país já está aí, Goiás só vai se desenvolver se tiver esse tipo de iniciativa. E são essas iniciativas construtivas que vão ampliando o horizonte dos indivíduos. A partir do momento que nós mostramos que não precisamos ter uma vertente religiosa para compreender essas realidades da vida, mas que precisamos sim fazer a nossa transformação moral, trazer para nós os ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? De amor ao próximo, de perdão, de compreensão, de fraternidade, de paciência, de resignação, de disciplina, de determinação, nós vamos percebendo que são exatamente essas estruturas que vão nos dando força para continuarmos essa caminhada de modificarmos o mundo. É claro, é difícil, leva tempo, milênios. Mas o primeiro passo tem que ser dado. E vocês estão muito, mas muito de parabéns mesmo. Que Deus os abençoe muito, toda a espiritualidade de luz os abençoe muito por essa iniciativa, porque isso é com certeza um passo gigantesco para mostrar para todos os nossos irmãos, independente de visões espirituais ou religiosas, o quanto que nós todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, caminhando para o mesmo sentido, em que na condição de cooperadores a gente pode ajudar ao outro e da mesma forma nos ajudando. Deus lhes pague, muita gratidão pela oportunidade. Nós que agradecemos, Luiz Fernando. Agradeço também a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos para a UFJ Presentes Anatômicos. Obrigado, Bárbara. Obrigada, Francisco. E obrigado também ao coordenador pedagógico da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, EGEL, aqui da Câmara Municipal, o professor mestre Juliano Vilela. Obrigado. Eu que agradeço, Francisco, e agradeço ao Luiz Fernando. Não sei se é professor, mas a gente acaba falando, né? Mas nos ensinou bastante hoje, foi muito importante ouvi-lo. E cada vez que a gente escuta uma pessoa de uma religião diferente, a gente tem aprendido muito e muito. E não foi diferente hoje com o senhor. E tudo que o senhor disse eu vou levar para casa, vou refletir um pouco, né? Vou buscar conhecer um pouco mais a respeito da religião, porque eu fiquei assim bastante interessado, viu? E eu estou à disposição de vocês, tá? Pode ser no privado, estou à disposição de todos vocês. É uma alegria poder estar junto com vocês. Muito, muito obrigado. Obrigado, Juliano. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Francisco. Muito obrigado e esperamos vocês na próxima entrevista da série sobre os aspectos religiosos e filosóficos da doação de corpos para ensino e pesquisa. Até lá.